Começa mais um Cine Oficina e vamos nós. Hoje é inspirações para escrever bem. Vamos falar com você que tem paixão por escrever, está começando a escrever, já escreve, quer ser roteirista, é roteirista. Então, para começar, a gente quer falar sobre as referências que você precisa ter para começar a construir o seu bom gosto. E nós vamos falar profundamente sobre como é importante ter bom gosto. Eu sempre conversei com outros criativos, diretores de criação, sobre como formar um grande criativo. O que é possível fazer ou não fazer nessa formação. E o ponto pacífico que se chegou é: não tem como mudar, ou é quase impossível mudar, o gosto da pessoa. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Eu já tinha dito aqui que a gente não ensina a pessoa a criar. A gente dá vários caminhos para essa pessoa, ensina vários processos e o criativo vai começando a construir o seu processo criativo. Eu considero que todos são criativos e a partir disso eles vão construindo o seu processo criativo e desenvolvendo a sua criatividade com o processo, com as referências e com a prática, né? Acredito que mais ou menos são esses três pilares que vai acontecendo a evolução de um criativo, tá? Então, as referências, por ser um desses três pilares, são extremamente importantes para a construção de um bom gosto. Tanto que, profissionalmente, eu sempre batia na tecla de quem me procurava de, ao início de carreira, priorizar o lugar onde tu vai trabalhar e os profissionais que vão te orientar, priorizar isso ao salário. Por quê? Isso eu fiz na minha carreira. Porque se tu, no início de carreira, construir um gosto duvidoso, depois vai ficar complicado para ti. No texto, é mais ou menos isso, tá? Primeiro, se tu fores ter uma carreira solitária, já fica difícil. Por quê? Porque quem disse que tu vai ter as melhores referências, né? Às vezes tu dá sorte. Eu tive muita sorte. No sentido que a minha mãe era uma grande intelectual e sempre me forneceu grandes livros para ler, certo? Então, mesmo não lendo muito, eu lia com qualidade. Mesmo assim, eu fui buscar outras referências e grandes referências. Veja bem, eu não fiquei satisfeito somente com uma grande referência, certo? Por isso, quando tu busca uma referência e tu entra num grupo de pessoas, isso vai, além de te trazer um universo mais amplo, vai te trazer qualidade, tá? Outra forma de tu ter certeza das tuas qualidades, das qualidades da referência que tu vai ler, é entender o currículo daqueles escritores, entender o currículo daqueles diretores. Isso também ajuda, tá? Eu trabalhei com uma formação, eu participei, é melhor, da formação de muitos criativos, né? E comecei a entender o que era melhor para formar essas pessoas. E hoje, eles têm grandes carreiras, né? Estão no Brasil, em Nova York, na Europa, tem até em Dubai, gente, né? E a gente vai aprendendo como impactar positivamente as pessoas, né? E o que
entregar de referência para essas pessoas. E hoje eu vou trazer alguns livros para vocês começarem a ter referências diferentes, creio eu, tá? De literatura. Quando a gente vai falar de texto, tá? É importante ler com qualidade. Isso não significa ler os clássicos. Por quê? Vamos ler só literatura que está definida como uma grande literatura. Então eu vou ler só os livros clássicos. Não necessariamente, né? Tu tem grandes livros que tiveram prêmios como Pulitzer, né? E que tu sabe, bom, esse livro aqui foi chancelado por um prêmio interessante, por um grande prêmio, melhor dizendo. Mas além disso, tu tem que ler com diversidade, tá? Eu vou dar um exemplo, isso eu fiz sempre na minha trajetória como leitor, tá? Mesmo não sendo o leitor de quantidade. Teve uma época que eu estava mais rebelde, às vezes até volto a visitar esses escritores, mas teve uma época que eu estava mais rebelde e comecei a ler Bukowski. E eu acho que Bukowski é importante para a literatura. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok onde o rapaz dizia: para que serve Bukowski? Eu acho que serve Bukowski para muita coisa. E eu estava lendo vários livros dele. O livro que eu indico, infelizmente eu não tenho aqui, mas o livro que eu indico e que eu gostei muito foi Misto Quente, do Bukowski. Acho um bom livro. Mas, depois de ler alguns livros, eu entendi que eu deveria ler outros autores que tivessem uma pegada parecida, mas que tivessem outro estilo. E aí eu fui buscar o John Fante e li outros livros, mas li esse aqui, que é o que eu indico, que é Pergunte ao Pó. O John Fante tem um estilo parecido ao Bukowski, mas ele é mais lírico, mais poético. E até eu gosto mais do John Fante quando se trata dessa vida traiçoeira, triste e que nos arrebata tristemente. Então, o que eu quero dizer? Não fica só num autor, mesmo quando tu tá dentro de um mesmo tema, porque isso vai enriquecer a maneira de tu trabalhar aquele tema. Trabalha com autores diversos dentro do mesmo tema, dentro da mesma abordagem, como, por exemplo, Bukowski, John Fante, entre outros, tá? Gosto do Bukowski, mas prefiro o John Fante. Isso vai enriquecer muito a gente, tá? Mas, necessariamente, esses dois não eram as minhas indicações. Isso aí foi um brinde que eu dei para vocês, tá? Era só um pouco da minha vida como leitor. Primeiro, tá? Não esqueçam do mantra. Formem o seu bom gosto. Trabalhem e sempre as boas referências. Esse é o maior mantra que vocês têm que levar para a vida. Porque o bom gosto é o que vai pautar o trabalho de vocês. E agora nós vamos para as minhas referências do episódio de hoje. A primeira valendo é este aqui. O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Eu tive que fazer uma nova capa para ele, né? Como vocês podem ver, ele ainda tem acento no lobo. Então, ele é relativamente antigo, era da minha mãe, né? Esse livro é sensacional por quê? Porque quando a gente estudar a Poética de Aristóteles, num determinado momento, quando a gente trabalhar o personagem, ele vai dizer para a gente trabalhar no personagem a questão do bem e a questão do mal. Né? Nós vamos ter que trabalhar na nossa narrativa a questão
de ter essa dualidade, certo? Porém, em 1927, Hermann Hesse começa a introduzir na literatura um ser muito mais complexo, que ele não é nem 100% bom, nem 100% mal. Ou seja, esse ser, ele é múltiplo no seu interior. Ele é uma mistura de sentimentos. Isso não se trabalhava na literatura até aquele momento, né? E isso começa a ser introduzido em 1927, e a introdução acontece por Hermann Hesse nesse livro O Lobo da Estepe. E é um livro extremamente denso e interessante. E o personagem é interessante. Não só por isso. Ele tem muitos conceitos que nos faz pensar. Eu vou ler um trecho aqui que eu gosto, tá? E vocês vão entender, pelo menos na minha concepção, que são conceitos extremamente modernos, que daqui a pouco tu vai ler num livro de hoje e vai pensar, pô, que legal isso aqui que o cara trouxe. Mas, em 1927 já se discutia isso. Um trecho do nosso personagem complexo que diz: viveremos para acabar com a morte? Vivemos para temê-la e também para amá-la. E precisamente por causa da morte é que nossa vida, vez por outra, resplandece, tão radiosa por breve instante. Então, olha que interessante. Ele coloca em 1927 a importância da morte em relação à vida. Que a vida se torna extremamente valorosa pela existência da morte. A morte faz com que a vida se torne algo grandioso e valoroso. Então são vários conceitos que vão aparecendo nesse livro que não só nos faz refletir, como são extremamente modernos. Não parece um livro de 1927. Além disso, ele traz mais um conceito que eu vou dividir com vocês. Amar ideal e tragicamente, meu amigo, isto já sabe fazer muito bem, sem dúvida alguma. Mas agora você vai aprender a amar a vulgar maneira humana. Era interessante porque o livro trata sobre um intelectual que acaba por conhecer uma mulher da vida, e há esse embate de universos. E começa a se entender, como a gente já tratou aqui, que não há o universo ideal, nem de um lado nem do outro. Há coisas que são boas em um, coisas que são boas em outro. Ou seja, há uma complexidade na vida de ambos. A vida é complexa. É difícil trabalhar esses conceitos, mas ele começa a introduzir essa nova visão. E é muito interessante isso no livro. Tem algo também interessante no que se trata da questão da contemporaneidade. Por quê? Porque o cara, ele era um intelectual, como eu disse. E naquela época, ele só ouvia música clássica. E ele odiava jazz. Vejam bem, o jazz era
um estilo popularesco. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, é um pouco ou muito estranho. Imagina, tu considerar o jazz popularesco é engraçado, no mínimo. Então a gente começa a entender como é a evolução das coisas. O clássico continua clássico, mas o jazz deixou há muito tempo de ser popular. Hoje o jazz é uma música complexa. Então, é interessante entender a evolução dos tempos. Agora, eu vou trazer para vocês um vídeo do mestre Suassuna, que conta as histórias como ninguém. Vejam o que ele diz. Não existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes. Antes de a gente ouvir o grande mestre, é interessante comentar que uma vez perguntaram para Freud se ele acreditava em Deus, e ele disse que acredita em Deus, mas Deus de Spinoza. E é muito legal buscar esse texto de Spinoza. É uma grande referência de Deus, né? E aqui a gente vai ter outra. Vale conferir. 3 estrofes resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. É maravilhoso e é interessante. São 3 estrofes. É um texto pequeno e arrebatador. E uma das coisas que a gente vai trabalhar é o texto curto. Ou seja, se tu domina o texto curto, se tu consegue falar muito em poucas palavras, tu tem um domínio muito grande do texto. Isso é importante trabalhar. É mais fácil tu escrever um texto longo do que escrever um texto curto e valoroso. Por isso é importante trabalhar o texto curto. Bom, se vocês não se emocionaram com o poema do Suassuna, que não é dele, na verdade ele declamou, né? Pensem bem se vocês querem escrever. Porque um escritor tem que ter sentimento, acima de tudo. Então, pensem sobre isso. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero trazer é interessante. Tem a ver com aquele jovem que declamou no episódio passado, que é do Cordel do Fogo Encantado. O Suassuna é um senhor, né? Ele já tem, apesar de viajar ao Brasil, quer dizer, é um senhor não, ele faleceu, né, gente, por favor. Mas ali no vídeo, estou comentando, ali no vídeo ele já é um senhor, né? E ele já tem uma voz claudicante, né? Mesmo assim, é maravilhosa a forma que ele declama. Então, é interessante isso, né? Não precisa ser perfeita a locução para te impactar. Precisa ter ritmo, precisa ter melodia. Então ele fala a voz do tempo ali. E ali ele te arrebata. Isso é muito legal. Então tu tem que encontrar a tua voz para falar o texto.
Encontra a tua voz, o teu ritmo, a tua melodia, que tu vai arrebatar as pessoas ao falar os textos. Pensa nisso. Eu vou trazer agora a segunda dica do episódio. Esse é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer. Eu considero e indico esse livro para todo diretor de arte, indicaria para todo artista, para todo designer, no mínimo, mas para todo mundo que gosta de literatura, com certeza. E é um livro que ele começa já com o pé na porta, tá? Ele começa, até vou ler a frase aqui, não, na verdade, nem é uma frase, vou ler o pequeno trecho inicial. Diz assim: agora sou o meu cadáver. Assim começa esse livro. É esse livro aqui. Meu nome é vermelho. Do Orhan Pamuk. Tá? Esse livro aqui é maravilhoso. E por que eu falo e faço um destaque para diretores de arte, designers e seus companheiros? Porque ele trata de vários assassinatos, tá, num ateliê. Mas é um ateliê no Oriente, no período onde a arte estava sendo muito discutida, e era o período onde a grande discussão era que a arte oriental não tinha perspectiva e a arte oriental trabalhava a perspectiva. E essa era a grande discussão no momento, certo? Então, a partir da narrativa e da trama de assassinatos num ateliê, vai se trabalhando todo esse período onde há esse conflito entre a arte oriental e a arte ocidental. Então é muito interessante, tanto a trama como essa discussão. Por isso que vale muito ler, é um livro sensacional e ele é um livro completamente díspare, porque cada capítulo te mostra um universo muito diferente. Vale muito ler esse livro. Ele é grande, ele é longo, mas eu não considerei ele chato. Agora, a gente vai ver um vídeo que traz uma excelente definição de texto literário. O que é um bom texto literário? Vamos conferir. The best moments in reading are where you come across something, a thought, a feeling, a way of looking at things, which you thought special and particular to you. Now here it is, set down by someone else, a person you have never met, someone even who is long dead, and it's as if a hand has come out and taken yours. Eu comentei exatamente isso no vídeo passado. Então veja, ele está falando da conexão do texto com o leitor. Ele está falando que é impressionante quando tu está lendo, mesmo um livro de um autor do século passado, e de repente o texto pega a tua mão. Lembra que eu comentei sobre viver intensamente, escrever intensamente, que tu precisava observar as pessoas e entender o que dentro de ti te conectava com as pessoas? Então, essa conexão vai acontecer no momento que tu está observando as pessoas e 1000 vezes pelo resto dos anos, como ele está falando aqui. Mas ela precisa ser verdadeira para acontecer. Isso é um texto literário. Bom, a última dica de livro, quem vai dar vai ser o Antônio Fagundes. Ele vai dar essa dica contando uma história maravilhosa, tá? Muito interessante.
e inspiradora. Confiram aí. Esse autor, Alberto Mangel, eu sou perdidamente apaixonado por ele. Ele tem uma história muito interessante. Quando ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, ele estava numa livraria e de repente entrou um senhor lá, cego, e perguntou ao livreiro se ele sabia de alguém que pudesse ler livros para ele, que era cego. O Alberto Mangel levantou a mão e disse: eu posso. Durante 5 anos, o Alberto Mangel leu para ninguém mais nem menos do que Jorge Luiz Borges, um dos maiores autores argentinos do mundo, um dos maiores autores do mundo. Borges é Deus na Argentina, era Deus na Argentina. Então imagina isso. E a partir daí desenvolveu, ele já tinha essa paixão pela leitura, mas a partir daí ele começou a escrever sobre a leitura, sobre o que é a leitura, sobre literatura. Os livros dele são todos deliciosos e esse aqui, Notas para uma definição do leitor ideal, não deixa por menos. É um livro delicioso, onde ele fala de algumas leituras dele, ele fala da Bíblia, ele fala do Pinóquio, ele fala do Dante, ele fala de Shakespeare, enfim, ele cita autores extraordinários e a aproximação dele com os livros. É sempre muito interessante. Alberto Mangel, Notas para uma definição do leitor ideal. Aproveita. Imagina a experiência desse rapaz tendo convivido com Borges. E me lembrou também a neta do Mário Quintana, que cuidou dele por muitos anos. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de fazer oficina com ela. Bom, nos próximos Cine Oficina, a gente vai ter muito mais dicas, tá? Aqui eu trouxe algumas. Foram 4 livros legais, 2 sensacionais, tá? E para variar, eu vou contar um caos para vocês, né? Só para não dizer que não falei de flores, tá? Uma vez eu estava na praia, né, na casa da minha mãe, e o meu cunhado ligou lá para casa. Eles estavam para ir para a praia. Ele estava na cidade com a minha irmã e ele se ofereceu, porque ele estava indo na livraria. Na época tinham livrarias, era coisa maravilhosa. Ele estava para ir na livraria e se ofereceu para comprar livros, né? E praia pede livro, né? E a minha mãe perguntou para mim se eu queria um livro. E por acaso eu queria um livro. Eu tinha visto na revista Bravo. A Bravo tinha ótimas dicas de livros. Acho um erro absurdo terem acabado com a Bravo. Eu não leio o site. Eu acho que as revistas de nicho deveriam ter continuado, como os discos de vinil continuaram os discos de nicho. Mas é a minha opinião. Então, eu tinha visto na Bravo um livro e que eu queria. E na hora, realmente, eu não me dei conta que até seria uma coisa muito interessante, até para fazer em relação ao cunhado. Sempre tem a piada do cunhado, né? Aprontar com o cunhado. Não seria o caso, não me dei conta disso. E aí eu pedi esse livro, né? E prontamente ele foi lá comprar na Livraria Cultura. E a situação, no mínimo, deve ter sido pitoresca. Por quê? Vamos lá. Porque o livro é este aqui. Que capa, hein, galera? Olha aqui, ó. Capa bonita, né? Eu vou ler o título para vocês, então. Tá? O título é Técnicas de Masturbação entre Batman e Robin. Então imaginem o meu cunhado chegando para o rapaz da Livraria Cultura e dizendo: eu quero um livro. O livro é Técnicas de Masturbação entre Batman e Robin. Olha, eu não me dei conta, mas eu ficaria com vergonha de pedir esse livro. E quando o cara chegasse com essa capa, então, eu ficaria mais envergonhado ainda. Mas graças a Deus ele me trouxe, não precisei ir na livraria comprar.
E não me dei conta que seria uma ótima pegadinha para o meu cunhado, tá? Ele é um livro do colombiano Efraim Medina Reis, tá? E olha o que diz uma resenha que eu peguei na internet, tá? Ele falava sobre, depois de tu passar pelo nome e pela capa, tá? Ele diz assim, ó: para os bravos que restaram e resolveram encarar seu conteúdo, a surpresa positiva é que temos aqui boa literatura, ao contrário do que se possa indicar a embalagem. E é verdade, o livro é bom, tá? O livro traz histórias referentes ao autor, trazendo um senso de humor seco, mordaz e politicamente incorreto. Não chega a ser uma dica, tá? Mas é uma nota de rodapé. O bom é que tu pode comprar agora pela internet, que é bem mais tranquilo, né? É divertidinho esse livro aqui. E agora pela internet é mais seguro comprar esse livro. Pelo menos tu não passa pelo ridículo de ir na livraria e pedir pro atendente, o atendente ficar te olhando, tipo, estranho esse rapaz, né? O que ele vai fazer com esse livro? Por quê? Porque, no mínimo, os atendentes mais prosaicos vão entender que tem técnicas ali. Talvez até eles vão buscar outro livro no estoque para ver se existem técnicas, né? Ia ser engraçado, né? Mas tá aí. No próximo episódio, a gente vai ver de onde vêm as ideias. Será? Eu acho que eu tenho um mapa aqui que eu vou trazer para você. Não, brincadeira, brincadeira. Bom, próximo episódio, de onde vêm as ideias. Conto com vocês. Valeu!